Bom, pessoal, mais uma vez desejo que estejam bem. Estamos chegando lá, tá bom? Olha só, né? Diante do cansaço de vocês, das respostas em algumas atividades, eu estou tentando ser um pouquinho mais objetiva, até mesmo um pouco superficial em alguns conteúdos, né? Para a gente tentar ver, mas de uma forma que vocês também não se sintam ainda mais sobrecarregados. A gente finalizou o conteúdo, né, da formação dos estados nacionais, a gente estudou aí a questão do absolutismo, a gente viu, né, a questão da prática do mercantilismo, e, consequentemente, né, deu origem aí à questão, né, das buscas por novas terras ainda não exploradas, que consequentemente, né, ocorreu também a descoberta, não, na verdade a conquista da América, né? Chega Cristóvão Colombo aqui, bem antes de Cabral. E aí a gente vai ver com a chegada de Colombo a questão da América, né? Os povos que estavam aqui, os indígenas, e aí entra incas, maias, astecas. Só que a gente já viu esse conteúdo lá no início, e eu não vou repetir por quê, gente? Porque desde que eu faço vestibular, e já faz um bom tempo, eu nunca respondi uma questão sobre este conteúdo. Não que não seja importante estudar para conhecer a história, né? Até porque a história é uma sequência de fatos, mas a gente tem que priorizar também o que vai ser cobrado no decorrer da vida de vocês. Então, diante das circunstâncias, das dificuldades que enfrentamos esse ano, esse conteúdo eu vou pular. E aí a gente vai se atentar um pouco, né? Ver brevemente aqui a questão da colonização, onde hoje conhecemos como Brasil. Porque no início, quando ele é colonizado, né, não tinha esse nome, até porque quem estavam aqui eram os indígenas, eles não tinham. Esse nome foi botado pelos portugueses, tá certo? E aí eu vou estar pegando o livro de vocês mesmo, a partir do momento que os colonizadores chegam aqui, né, em 1500, muito importante a gente lembrar disso, pois eu vou estar trazendo algumas questões desse conteúdo, mas é questões que vocês já viram em outros momentos, mas questões assim, simples mesmo, né? Com a chegada dos portugueses em 1500, que desencadeou o processo de invasão, né, das terras indígenas, e implantação aí do sistema colonial no Brasil. Colonial quer dizer que, né, hoje, onde hoje conhecemos como Brasil, ficou sob o domínio, quem foi conquistou aqui essa terra depois de Colombo passar por aqui, foi Cabral, que pertencia aí à coroa portuguesa, Portugal, e foi quem explorou essas terras aqui inicialmente, né? E aí, na primeira parte aqui do livro de vocês, traz o subtítulo Portugueses Indígenas. E aí começa assim, 22 de abril de 1500, navegador português Pedro Álvares Cabral, em sua esquadra, apontaram, né, no atual estado da Bahia, uma região que batizaram de Porto Seguro. A partir desse acontecimento, teve início aí a posse e a conquista de terras que eram habitadas, né, por indígenas havia milhares de anos. Então, está descrevendo aqui o primeiro ponto, né, onde Cabral chega com a sua esquadra e já botou o nome de Porto Seguro, ou seja, porque ele achou que ali era um lugar seguro para eles atacarem, né, para eles pararem, né? E aí, consequentemente, né, na chegada começaram aí os portugueses a desembarcar, estabelecer os primeiros contatos com os grupos indígenas, e esse primeiro contato foi registrado aí, né, pelo escrivão da esquadra, que foi Pero Vaz de Caminha, tá? Em uma carta enviada a Portugal, né, até trecho da carta que nós não vou estar lendo, e consequentemente aqui, né, tem uma representação do encontro, né, de portugueses e indígenas produzido aí em 1922 pelo pintor brasileiro Oscar Pereira da Silva. Eu suspeito de tudo isso, porque a gente vê que na maioria das vezes a história é contada pelo vencedor. E o vencedor vai contar sempre da forma que ele achar mais interessante, não necessariamente da forma como aconteceu. Né? Eu
não sei se os indígenas, né, levando em consideração a cultura deles, ver alguém invadindo as terras, se eles apareceram assim, nessa tranquilidade, né, porque é o que aparenta aqui de uma certa forma a imagem, eu não, não sei, eu acho que não, até pela questão da cultura deles, pessoa diferente invadindo suas terras, para eles virem logo assim, se mostrarem, eu não sei, eu desconfio de tudo, tá? Na história a gente deve desconfiar das coisas. Quem eram os indígenas, né? Tinha várias tribos, não, tribos foi o nome dado pelos portugueses como uma forma de estar diminuindo. Várias aldeias aqui que, consequentemente, não tinham as mesmas características, né? E aí um dos que se destaca aí como foi um dos primeiros indígenas quais os portugueses tiveram contato foram os Tupi-Guarani, tá certo? Mas havia aí N povos, né? Por exemplo, Potiguar, Gororó, Tupinambá, Ayamoré, Guarani, né? Vários povos, mas aí um dos primeiros que, na verdade, é os Tupiniquim, que os portugueses tiveram contato. A exploração das terras indígenas, né? Que os portugueses tiveram aí o principal objetivo, né? Explorar. Eles chegaram tentando se fazer de bonzinhos, né, para entender como é que era, né, a população que vivia aqui e, consequentemente, eles darem o golpe, né? Exploração dos territórios indígenas. Né? Desde o século XVI, os reinos europeus consideravam os territórios indígenas como fonte de extração de riqueza natural. Nos primeiros anos após a chegada de Cabral, não, os portugueses não tiveram interesse em ocupar o território, né? Eles optaram em explorar os recursos naturais no litoral e construir aí entrepostos comerciais chamados as feitorias. Então, no início, né, o Brasil não, o que hoje conhecemos como Brasil, não foi uma colônia de povoamento, sim uma colônia de exploração. E o produto dessa exploração era o pau-brasil. Eles tiravam daqui e mandavam para a coroa portuguesa. E não ficaram morando aqui, mas consequentemente, né? Aí, consequentemente, por medo de outros povos invadirem aqui, é que vai ocorrer a colônia de povoamento. Mas isso vai se dar a partir de 1930, tá certo, gente? Então, os primeiros 30 anos aí foi só colônia de exploração. Nesse período também teve a questão, é, o escambo, gente, o trabalho aí de exploração do pau-brasil envolvia corte de árvore e transporte ou armazenamento das toras, né, nas feitorias. Então, era o escambo, né, era realizado em grande parte pelos indígenas que faziam em troca de produtos oferecidos pelos portugueses, como machados, foices, facas, né, essa relação de troca aí ficou conhecida como escambo, porque para os indígenas, né, tinha uma cultura totalmente diferente do europeu, um machado para eles, nossa, fazia uma diferença sensacional, um pente, um espelho, né, para eles aquilo ali era interessante, era útil, era viável, né. Bom, as riquezas aí das terras indígenas interessavam os portugueses quanto aos povos da Europa, até porque ficou muito claro que aqui era uma terra fértil. E aí, né, o reino português enviou a expedição colonizadora, né, mandada por Martim Afonso de Souza, que fundou aí em 1532, gente, a primeira vila administrativa, né, portuguesa na América. E a partir disso, Portugal, né, iniciou a implantação do sistema de capitanias hereditárias, né, em sua colônia na América. Esse sistema aí é quando começa a colonização de povoamento, que vem os capitães donatários para estar aí ficando, cada um cuidando da sua faixa de terra, né? As capitanias hereditárias são grandes extensões de terras, né? Doadas por Dom João III a alguns portugueses ricos. Importante isso, né? Não era para qualquer um português, tá, gente? E receber a capitania era chamado de donatário, o qual era responsável por colonizar e tornar as terras produtivas. Das 14 capitanias que mais se desenvolveram foram as de Pernambuco, Porto Seguro,
Ilhéus e São Vicente. Elas cultivavam grandes lavouras de cana-de-açúcar para a fabricação do açúcar, que tinha alto valor comercial na Europa. Nessa época, gente, o açúcar só era consumido por pessoas que tinham muita riqueza. Era tão raro, né, tão difícil de encontrar um produto tão caro, tão nobre, que vendia nas farmácias. E aí, diante do solo fértil aqui, os portugueses conseguiram aí, né, fazer plantios de cana-de-açúcar e, consequentemente, produzir açúcar e exportar para a Europa. Com isso, eles ganharam muito, porque era extremamente caro. O governo geral, o que foi o governo geral, né, nesse período aí? Como os donatários da capitania enfrentaram muita dificuldade para administrar as terras, né, que muitas capitanias não produziram como o rei pretendia, né, então o rei de Portugal aumentou a presença portuguesa na colônia. E aí, em 1549, foi implantada uma forma de governo, primeiro foi as capitanias hereditárias e, consequentemente, foi uma forma de governo centralizada, né, chamada de governo geral. E aí, Tomé de Souza foi o primeiro governador geral nomeado pelo rei para cuidar aqui, né? Ele chegou aí aqui no Brasil, acompanhado, né, de funcionários portugueses para ajudar na administração da colônia, e tinha também o ouvidor geral, que cuidava aí, né, da justiça, o provedor-mor da arrecadação de impostos para o reino português, o capitão do mato, da defesa da fiscalização do território, né? Vieram também soldados, artesãos, carpinteiros, pedreiros e os padres jesuítas, que tinham aí a missão de catequizar os índios, os indígenas. Índio é uma palavra também que foi o português que chamou as pessoas nativas daqui de índios, também era no sentido de inferiorizar as pessoas que estavam aqui, tá? É uma palavra que a palavra índio tem essa conotação, tá, gente? Esse peso, vamos dizer assim, né? Teve a questão da escravidão, a resistência indígena, né? E no início das atividades agrícolas e as capitanias hereditárias, por volta de 1530, os colonos portugueses escravizaram muitos indígenas. As aldeias eram invadidas, né, pelos colonos e muitos de arma de fogo, os indígenas, né, eram levados presos e depois serem forçados a trabalhar no cultivo de cana-de-açúcar e nos engenhos. Pense aí para os indígenas, né? Eles até resistiam à opressão e à violência, lutando para se proteger, para defender as famílias, o território, mas era complicado, porque os portugueses tinham armas muito mais potentes, enquanto os indígenas lutando com arco e flecha. Não que não fosse irrelevante, mas era totalmente desproporcional, tá? Aí tem os combates travados nos colônias enfrentaram diversos problemas, entre eles o menor poder de destruição de suas armas em relação às armas europeias, como eu acabei de falar. Interessante, né? E muito triste a gente. Ao mesmo tempo que é interessante contar, saber a história do nosso país, é muito doloroso a gente ver o quanto, principalmente os indígenas e, consequentemente, os africanos que foram trazidos aqui no processo também de colonização, sofreram na mão do europeu, né? Aí a catequização dos indígenas, como eu já falei, né, que eram os padres jesuítas aí da Companhia de Jesus, que era conhecido como jesuítas, para o Brasil no século XVI, e eles tinham como objetivo, né, gente, converter os indígenas ao catolicismo por meio da catequização, isto é, né, cumprir aí os objetivos, para cumprir os objetivos, os jesuítas procuravam se aproximar, né, dos indígenas nas aldeias, ganhando a confiança e convencendo-os a mudarem para a chamada missões ou reduções, que eram aí, as missões eram construídas para serem habitadas aí pelos indígenas, os padres jesuítas, geralmente possuíam aí algumas casas, áreas de cultivo agrícola, curral, oficina, colégio, igreja. Os jesuítas ensinavam os princípios do catolicismo, assim como os costumes europeus, e nessa prática, né, as práticas culturais dos indígenas sofreram aí grandes alterações, né? E com esse choque cultural, sem dúvida, eles vão, né, perder aí a sua identidade.
certo? E aqui eu tenho uma atividadezinha na página 384, quem puder, quem fez aí, eu ficarei muito feliz, tá? E aí a primeira questão diz assim: releia o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha enviada ao rei Dom Manuel, como os indígenas foram descritos nessa carta, gente, né? Segundo aí havia, né? Segundo a carta havia 18 ou 20 homens descritos como pardos, né? Nus, sem nada que lhe cobrisse, carregando somente arcos e setas, né? Conforme aí que está na carta. Segunda questão: como era a vida dos povos tupiniquim antes da chegada dos portugueses, gente? Eles viviam, né, na região litorânea, moravam em aldeias com 5 ou 10 grandes, né, habitações. Moravam com 5 ou 10 grandes habitações, né, distribuídas de forma regular, onde cerca aí de 500 a 3.000 indígenas viviam. E além disso, tinha a questão da habitação, era cercada aí para a proteção desses indígenas, tá? Então a resposta é isso. Terceira questão, leia os quadros correspondentes. Né? Aí tem pau-brasil, feitorias e escambo. Entrepostos comerciais para a exploração de recursos naturais, era o que? As feitorias, né? Tipo de comércio baseado em troca, era o escambo, né? Que os portugueses trocavam alguns objetos, como machado, por exemplo, com os indígenas, né? Nesse processo de comércio de troca. Alguns indígenas cortavam para o Brasil, levavam até onde os portugueses queriam para despachar para Portugal. Produto explorado pelos portugueses, né, do qual extraíam um corante vermelho. Para o Brasil, né, meu povo? Quarta questão. Complete as frases a seguir com as palavras do quadro: catequização, resistência, capitanias hereditárias, governo geral e jesuítas. A letra A diz assim: Ais eram pedaços de terra doados, então a gente já sabe que falando das capitanias hereditárias. Letra B. Para administrar a colônia e as capitais, implantou-se o chamado governo geral, né? Para facilitar. Letra C. Apesar de muitos indígenas serem escravizados pelos donatários, houve o que, gente? Forte resistência. Eles não aceitavam assim de graça, como está lá naquele quadro sobre a chegada dos portugueses, que os indígenas ficaram tudo curiosos, foram tudo para cima, querendo da vida não, tá? D. Os padres pertencentes à Companhia de Jesus eram chamados de jesuítas, né? Letra E. O processo dos indígenas para obter religião cristã, ou seja, o processo de catequização, né, meu povo? E aí, gente, consequentemente, vai falar, né, o livro de vocês vai falar sobre escravidão de pessoas na África, no século XVI. O governo português decidiu ampliar, né, a produção de cana-de-açúcar na colônia e, com isso, né, escravizar indígena, passou a usar mão de obra, passou, além de escravizar os indígenas, na verdade, passou a usar mão de obra africana. Porque os africanos, gente, eles eram muito habilidosos, outros já sabiam trabalhar com engenho, fazer uma série de coisas. Então, os portugueses, eles eram muito úteis, tá? A trajetória da África para o Brasil, né? A trajetória dos africanos escravizados até o Brasil foi muito difícil, né? Eles eram capturados nas aldeias, levados para as feitorias portuguesas no litoral atlântico, e nesses locais eram vendidos por chefes africanos aos comerciantes portugueses, depois eram embarcados em navios com destino ao Brasil. Na África, nesse período, já existia escravidão? Já, mas não era essa escravidão brutal que aconteceu no Brasil nesse contexto. Existia a escravidão, né, por dívida, no sentido de, perdia, fazer uma aposta, alguma coisa assim, perdia. Aí a tribo, a aldeia que perdesse se tornaria escravizada, né, de quem ganhasse. Nos navios, os comerciantes transportavam os escravizados em condições muito ruins, péssimas. Era uma viagem longuíssima, sem o mínimo de conforto, tá? Pouco espaço, falta de renda, alimentação precária. Por causa da enorme taxa de mortalidade, esses navios ficaram conhecidos como bombeiros, gente. Pense aí. Era muito difícil, sem alimentação adequada, a viagem extremamente cansativa. Aí vem falando no livro de vocês, falando sobre a questão da escravidão moderna, né? O uso da mão de obra escravizada na colônia estava relacionado aí ao contexto da expansão dos estados modernos, né, galera?
mercantilista, como a gente vinha falando aí anteriormente, né? Com isso, o tráfico de comércio internacional, escravos, e foi uma das atividades aí extremamente lucrativas da coroa durante aí a época moderna. De acordo com os séculos que foram trazidos para a colônia europeia na América, aproximadamente 11 milhões de pessoas escravizadas da África, das quais cerca de 4 milhões vieram para o Brasil, né? Então, uma quantidade de pessoas muito consideráveis que tiraram da África. Escravidão na antiguidade, né, que já existia há muito tempo praticada no Brasil, entre os gregos, romanos, podia ser escravizado, né, pessoas capturadas em guerra, como eu já falei para vocês, ou acusada aí de cometer crimes, tá, pessoal? E aí, cadê? Servidão na Idade Média. Falar um pouco da questão da servidão, das relações de trabalho, né? Diferente de uma pessoa escravizada, o servo, aquele que servia lá o seu feudal, era livre, né? Ele mantinha a ligação aí com os donos do feudo, né? Era um pacto de fidelidade, no qual trabalhava, produzia para o senhor, em troca de proteção do feudo, mas não era considerado esse sistema escravidão, não, tá? Eu não vou adentrar muito nessa parte aqui do continente africano, no sentido, né? Porque eu já falei um pouco, que antes do contato já existia escravidão, entre os escravizados estavam somente os prisioneiros de guerra, as pessoas que também podiam ser escravizadas por cometerem crimes ou contraírem dívidas, mas nada se chegava perto do que foi a escravidão aqui no Brasil. Trabalho escravo indígena aqui no Brasil, como era, né, trazido para o Brasil para trabalhar em engenharia de cana-de-açúcar, era o nome do maquinário usado, né, para melhor extrair o caldo. Com o passar do tempo passou a designar aí também, né, toda a propriedade de terras onde ocorreu as etapas do processo de fabricação, se chamava ali ao redor de engenho também, tá? O, o que faziam os escravizados, gente? Oh, meu Deus, obrigado a realizar praticamente todas as etapas do trabalho do engenho, da derrubada da mata para o plantio da cana até a produção do açúcar. Os escravizados eles não tinham, né, direito à voz. Outros europeus no Brasil, os naturais aí, atraíam outros povos, o que consequentemente veio a questão dos holandeses, que se estabeleceram no Nordeste do Brasil no século XVIII, no contexto aí da União Ibérica, né, época em que o rei espanhol Filipe II tornou-se soberano de Portugal. E aí, né, veio a questão das invasões holandesas, que consequentemente os holandeses vai, de uma certa forma, trabalhar junto com os portugueses no processo de cana-de-açúcar, tá? Interessante, que os holandeses já tinham uma desenvoltura maior. Estou falando um pouco, né, do conde de Maurício de Nassau, aí, da companhia das Índias, né, do Ocidente, ocidentais, na verdade, né? Enviou ao Brasil aí o conde Maurício de Nassau, seguinte, que governou aí o Nordeste brasileiro, gente, entre 1637 a 1644. Agora eu não vou adentrar muito nessa parte não, até porque eu vou cobrar para vocês essa parte básica do processo civil, né, com a Universidade de Brasília e tudo. E eu só vou realizar aquela atividade que eu realizei anteriormente, aquela parte, tá bom? Mas, assim, se puderem, continuem estudando em casa, porque vai ser útil para a vida de vocês. Continuem estudando assim o resto do conteúdo, tá bom? É isso, gente. Eu espero, né, que estejam aí se preparando para fazer uma boa atividade avaliativa, a gente conseguir fechar esse ano letivo aí com chave de ouro. Próxima semana estarei dando revisão antes da aula, já disponibilizei o roteiro, se tiverem dúvidas, façam contato antes da prova, viu? É interessante. Mas é isso.